Educação física. Professor Robson. Danças de salão nacionais. As danças de salão. As danças de salão são um conjunto de estilos de dança realizados em pares. A dança de salão se diferencia da dança cênica por priorizar a conexão entre os parceiros e a música, enquanto a dança cênica tem como foco a apresentação para o público. Podemos dividir as danças de salão em dois grupos. Danças internacionais. Tango. Valsa. Passo doble. Danças nacionais. Forró. Samba de gafieira. Samba rock. Dançar, uma atividade deliciosa e bem prazerosa para muitas pessoas. Enquanto alguns gostam de dançar, outros gostam apenas de ver pessoas dançando. Mas sem dúvida, a dança traz uma sensação boa e agradável para todos nós. E um dos inúmeros tipos de danças que existem, nós vamos falar hoje da dança de salão. Ela é aquela dança em que duas pessoas compartilham essa atividade juntas, uma dependendo da outra, para que essa dança aconteça. Se pegarmos o bom e velho dicionário, dança de salão é uma dança urbana executada por casais em salões. Bom, gente, isso não ajuda muito, né? Mas eu acho que vocês já entenderam a essência. Ó, a dança de salão, atualmente, ela é sim dançada em casais, mas não apenas em salões. Ela é dançada em diversos outros lugares e ocasiões, como festas, jantares, bailes, shows ou apenas naquele churrasquinho com a família. Mas uma característica principal dessa dança é que uma pessoa precisa da outra para que a dança aconteça. Não basta apenas os dois executarem o mesmo passo, um distante do outro. A dança acontece na combinação dos movimentos de um com os movimentos do outro. Digamos que os passos deles se encaixam e se entrelaçam. A dança de salão, ela surgiu no continente europeu. Não se sabe ao certo em que país e em que ano isso aconteceu, pois inúmeros povos praticavam danças parecidas com a dança de salão, que posteriormente sofreram influências e deram início às danças de salão. Por exemplo, um provável início da dança de salão foram com os camponeses da Inglaterra, que eles praticavam uma dança em pares, de mãos dadas, executando giros e se entrelaçando. Outro provável início das danças de salão foi a valsa, que surgiu entre o final do século XVIII e o início do século XIX, lá na Áustria e também na Alemanha. A valsa é um dos primeiros tipos de dança em que um casal dançava um de frente para o outro. Gente. E se vale um bafo aqui, gente. Naquela época, século XVIII, século XIX, um homem dançar com uma mulher, um de frente para o outro, agarradinho, foi um fuzuê, um escândalo daqueles, gente. Imaginem, numa época em que o homem não podia malemar tocar numa mulher, na frente de outras pessoas, e do nada começaram a dançar abraçados. Gente, foi tenso o negócio, mas a coisa evoluiu. As danças de salão, elas foram se espalhando pela Europa, e depois os europeus, com suas colonizações, levaram as danças de salão para as Américas, chegando aqui no Brasil, pela corte e realeza portuguesa. Aqui no Brasil, de início, a dança de salão foi praticada apenas pela nobreza, o pessoal mais rico da sociedade. Entretanto, logo se espalhou para toda a sociedade, independentemente do nível financeiro. E quando eu falo nas danças de salão, você logo imagina que não é uma única dança, né? São, sim, diversas danças, cada uma com suas características, mas com uma característica principal e comum entre todas elas. Aquela que eu disse lá no início do vídeo. Lembra lá, dá uma olhadinha. As mais populares aqui no Brasil são o forró, o samba de gafieira, tivemos a lambada muito popular aqui, o samba rock e o zouk, por exemplo.
Entre tantas e tantas outras danças de salão que existem, nós temos também outras inúmeras que são dançadas em diversos outros países, aqui no Brasil também, viu? Como a salsa, o tango, a valsa, o mambo, o machixe, é naquele de comer não, né? É o machixe, viu? O soltinho e etc, etc e etc. E cada uma com suas características, que, enquanto a valsa é uma dança mais lenta, o samba de gafieira é bem mais rápido. O tango, uma dança argentina, o dançarino demonstra toda uma dramaticidade, uma tristeza e sensualidade, os homens utilizando paletó e as mulheres um vestido meio longo, diferente do forró, uma dança nossa que surgiu aqui no Brasil, no nosso Brasilzão. As roupas são mais populares, os homens utilizam calças e camisetas comuns e as mulheres vestidos rodados e com toda uma demonstração de alegria ao dançar, sempre com um sorriso no rosto. Assim, gente, são as danças de salão, diferentes entre si, mas sempre com uma característica em comum, dançadas em pares. Origem e chegada ao Brasil. A dança de salão tem origem nas cortes europeias, onde o objetivo era a demonstração da nobreza e do respeito às regras sociais. Ela chega ao Brasil pela corte portuguesa e sofre mistura de outras danças com influências indígenas, africanas e de outros povos imigrantes. Danças de salão brasileiras. Forró. Gênero nordestino de compasso binário, subdividido em estilos como shot e baião. Samba de gafieira. Do Rio de Janeiro, projeta a imagem do malandro elegante, com postura clássica e passos sincopados. Samba rock. Estilo paulista dos anos 60, com a base de pernas curta e ágil, foco em giros complexos e constantes trocas de mãos. Soltinho. Adaptação brasileira do swing americano dos anos 40, com passos saltitantes e constantes trocas de lugar entre o par. Bolero. Nasceu em Cuba, mas o estilo de dança o bolero brasileiro, ou carioca, foi adaptado no Rio de Janeiro, incorporando influências do tango e samba. Lambada. Ritmo paraense derivado da fusão do carimbó com o merengue, marcado pela rotação da bacia e contato fixo das coxas. Zouki. Zouki é uma dança caribenha. No entanto, no Brasil, esse ritmo ganhou novos contornos, assemelhando-se à lambada, porém exibindo passos mais lentos. Machixe. Primeira dança urbana brasileira, é marcada pelo contato corporal próximo e movimentos de quadril. Preconceitos na dança de salão. No Brasil, a dança de salão constitui-se como um patrimônio cultural para além de uma prática de lazer. Entretanto, permanece permeada por preconceitos e estereótipos que limitam o acesso e a participação de diferentes sujeitos. Responder. 1. Quando você olha para a foto, qual é a primeira percepção que tem? 2. Qual prática corporal está sendo realizada? 3. O que você sabe sobre essa prática? 4. Na opinião de vocês, existem corpos ideais para dançar? De onde vem essa ideia e como podemos transformá-la para que mais pessoas se sintam incluídas?